Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elaine Salete e esse aqui é um canal para pessoas criativas. Na aula de hoje a gente vai fazer esse lindo barrado de pano de prato. Aqui eu utilizei retalhos, faixas que sobraram de trabalhos anteriores, eu utilizei para fazer esse daqui. Olha só que graça essa técnica de barrado. Espero que vocês gostem dessa aula. Se você gostar dessa aula, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as nossas aulas, porque a nossa próxima aula será uma aula de embalagem, para gente, como que a gente embala esses panos de prato para poder oferecer aos clientes, para poder entregar, para poder valorizar ainda mais o nosso trabalho. Se você não assistiu as outras aulas que eu deixei no canal, aqui na descrição do vídeo eu vou listar todas as aulas. Então é só clicar no link que você vai assistir os outros barrados que eu ensinei. Tá bom? Bom, então, para a gente fazer essa técnica, a gente vai precisar de uma vez de 80 por 5. Eu tô aqui com pedaços menores, que é só para eu demonstrar para vocês como que faz a costura, tá? Mas a medida dele é uma vez 5 por 80 no tecido principal. Aqui eu escolhi o meu tema de maçã, então o meu tecido principal é esse de maçã maior, tá bom? Duas vezes de 5 por 80 num tecido secundário, numa segunda estampa. Aqui eu escolhi umas maçãs menorzinhas, tá vendo? Um tecido mais clarinho com as maçãs menores, tá? Então, duas vezes de 5 por 80 e duas vezes de 8 por 80, aqui seria um tecido neutro, mas como os meus tecidos já estão bem clarinhos, esse aqui eu resolvi colocar um xadrez, tá? É um tecido de composê que vocês vão utilizar para fazer essa parte aqui. Então, duas vezes de 8 por 80. Só esse aqui é 8 e os outros todos são de 5 centímetros de largura, tá? Bom, como que a gente vai montar isso? Esse xadrez, ele vai ficar nas pontas. Meu xadrez é fio tinto, então tanto faz qualquer lado, tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, nas pontas. Esse tecido aqui da estampa 2, ele vai ficar uma aqui e a outra aqui, ó, tá? E o meu tecido principal, ele fica no meio, tá bom? Então, vai ser desse jeito, vai ser assim que eu vou costurar esses tecidos. Então, primeiro eu vou costurar esse daqui, vou colocar ele frente com frente, tá? Bem certinho, e vou passar uma costura de pé de máquina aqui, tá? Então, olha só, costurei, tá? Direito com direito, aí eu vou abrir pra cá, ó. Tá? Ficou desse jeito. Agora, aqui, eu vou costurar esse daqui, ó, que é o meu tecido principal. Então, eu deito aqui, ó, direito com direito e vou passar uma costura de pé de máquina. Lembrando que eu tô utilizando pedaços menores aqui só para demonstrar para vocês, tá? Mas o comprimento dessas tiras, elas têm que ser de 80 centímetros, tá? 80, 1 metro, depende da largura do pano de prato, depende do trabalho que vocês forem fazer, vocês aumentem no comprimento, tá? Então, olha só, costurei a terceira faixa, tá? Ó, vou deitar ela pra cá, olha como que tá ficando. Agora, aqui, eu vou costurar a outra faixa do tecido secundário, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar essa costura. Ó, costurei a quarta faixa, tá? Vou abrir, vou deitar ela pra cá, ó, tá?
ficou assim. Agora, vou costurar a última, que é o xadrez, tá? Então, vou deitar aqui direito com direito e vou passar essa costura de pé de máquina. Bom, olha, prontinho, estou com as 5 faixas costuradas, tá? Agora, eu preciso trabalhar aqui nessas costuras, tá? Como eu vou fazer isso daqui? Eu vou abrir essas costuras. Eu prefiro abrir a costura do que deitar, do que tombar a costura pro lado do tecido mais escuro, tá? Eu prefiro abrir, porque daí a gente não precisa ficar se preocupando de que lado que vai colocar o lado da costura, tá? Então, a gente abrindo, a gente cria menos volume no nosso trabalho, tá? Então, eu vou ao ferro, ó, e vou abrir as costuras, tá? Ó, desse jeito, ó, tá? Eu prefiro ir ao ferro, deixar bem sentadinho, bem certinho, tá ok? Então, eu vou abrir todas as costuras que eu fiz. Bom, então, olha só, abri as costuras, olha como que ficaram as costuras, tá? Ó. Tá? Não forma volume no trabalho da gente. Bom, agora, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu vou acertar, tá? Vou refilar, vou deixar bem certinho as bordinhas aqui. Aí, para isso, eu utilizo a régua de patchwork, tá? Só puxar um pouquinho mais pra cá, deixa eu ver se vai dar. Dá pra ver, ó. Posiciono a régua, alinho bem a régua. E com o cortador circular, eu refilo aqui essa bordinha que não ficou certinha, tá? Ó. Ok? Deixei aqui bem certinho, bem retinho. Agora, eu vou virar aqui pro meu lado esquerdo, ó. E vou cortar o meu trabalho, que na verdade o meu tá em pedaço pequeno, mas o de vocês vai estar com 80 centímetros, 1 metro de comprimento. Então, olha só, vou acertar bem aqui, ó. E com a minha régua, eu marco 5 centímetros, alinho bem aqui, acerto bem e vou cortando de 5 em 5 centímetros, tá? Ó. Cortei uma. Vai cortando até o final do tecido de vocês, tá? Ó, cortei 2. Tá ok? Então, vai cortando tudo de 5 em 5 centímetros. Bom, agora com as faixinhas todas cortadas, a gente vai unir essas faixinhas, tá? Então, como que a gente vai fazer? Olha só, vou pegar a primeira faixa, tá? Aqui, ó, xadrez, estampa mais clarinha, estampa principal, estampa mais clarinha e xadrez, tá? Essa vai ser a primeira. A segunda, eu já vou costurar ela desse jeito, ó. Eu vou desencontrar, ó. Ó, o certo seria assim, eu vou descer uma casa, vou vir com ela aqui, ó. Tá, ó. Desencontrei uma casa. A próxima, eu vou fazer a mesma coisa, vou desencontrar mais uma casa, ó. Ó, aqui, vem e desço mais uma. Aqui, ó. A próxima vai descer mais uma, ó. Tô aqui, aqui é o certo, né? Aí, eu venho e desço mais uma. E vou fazendo assim até o final, tá? Até eu completar todas as minhas faixas e que já dê a largura que eu preciso, pro trabalho que eu preciso, tá bom? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou deitar aqui, ó, na posição que eu quero, ó, desse jeito. Acerto bem aqui, ó. Como eu tô com as costurinhas abertas, ó, fica bem fácil pra gente acertar, ó. Costurinha com costurinha, ó.
bem certinho, tá? Bem certinho, e aí eu vou costurar aqui, tá bom? Então, olha só, fiz a primeira, tá? A primeira costura, agora eu vou fazer a segunda costura, tá? Então, ele tá aqui, nessa posição aqui, aqui. Aí, agora, ele vai vir aqui, ó. Tá? Olha só. Tá? Essa terceira faixa. Agora, eu vou costurar a quarta, a quinta, vou assim, sucessivamente até terminar todas, tá? Vou sempre, ó, tá aqui certinho, vou sempre descendo uma casinha, tá? Ó, ficando sempre assim, tá? Ele vem sempre descendo, tá bom? Vou até fazer, vou costurar todas as faixinhas, aí depois eu já mostro pra vocês, tá? Então, olha só, costurei todas as faixinhas, tá vendo? Toda intercalada. Agora, eu vou abrir as costuras também, tá? Agora, eu vou ao ferro e vou abrir as costuras aqui, tá? Ó, desse jeito aqui. Tá? Vou abrir todas as costuras, aí eu já venho para mostrar como que a gente refila esse barrado. Bom, então olha só, já fui ao ferro, já abri todas as costuras, tá? Olha como fica bonitinho aqui, ó, com as costuras todas abertas, tá? Agora a gente vai refilar isso aqui, ó. Primeiro eu vou acertar aqui, tá? Em uma das laterais, tá? Vou deixar ela bem certinha aqui. Tá? Então, acertei essa lateral. Eu vou acertar agora aqui, ó, na borda superior e na borda inferior, eu vou tirar esses bicos aqui, tá? Eu não vou cortar aqui, porque eu vou na base grande, e aí eu vou cortar, olha só. A gente acerta bem a régua aqui, ó, tá vendo? Os bicos que ficaram soltos, ó. Aí a gente vai refilar aqui, tá? Então, eu vou lá fazer esse serviço na base maior. Então, eu vou refilar tudo aqui, nessa parte aqui, vou tirar todos esses bicos e vou acertar aqui no final também, tá bom? Bom, então, olha só, refilei, tá? Deixei a faixa na largura que eu queria e deixei aqui meu pano de prata, ele tem 40 centímetros de largura. Eu deixei ela com 45, 44 centímetros mais ou menos, tá? Pra fazer esse daqui, eu utilizei 15 faixinhas, tá? Então, só para vocês terem uma noção da quantidade de faixinhas que vocês têm que fazer, eu utilizei 15. Vou precisar agora, para fazer esse pano de prato, o pano de prato, né?
Vou colocar um bordado inglês para dar o acabamento. Eu queria colocar a bordinha nesse aqui, mas meu tecido acabou, então eu não tenho. Eu queria fazer a bordinha com essa maçãzinha menor. Então, eu vou fazer a bordinha de bordado inglês, tá? Então, eu vou precisar de 2 bordados inglês de 45 centímetros. Para fazer o acabamento lá na borda superior, eu tô com uma faixa de 8 centímetros por 45 também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser costurar o bordado inglês nesse barrado. Eu vou posicionar, eu quero bordado inglês nas duas bordas, tá? Pra dar o acabamento. Se eu tivesse o tecido, eu ia fazer com tecidinho. Mas como eu não tenho, eu vou fazer de bordado inglês mesmo. É que eu queria alguma coisa bem clarinha aqui nessa borda. Pra não fechar muito a minha estampa, entendeu? Então, eu achei o bordado inglês que vai ficar mais charmosinho. Vou marcar aqui o bordado inglês, só para eu não costurar ele e ficar torto. Vou deixar ele bem vincadinho, bem certinho, tá? Pode fazer uma marcaçãozinha a caneta, a lápis, se quiser, tá? Ou com aquela caneta que apaga. Bom, então, olha só, costurei um bordado inglês, tá? Alinhei ele com a bordinha e costurei. Olha só, agora eu vou acertar bem aqui, ó. E vou deixar para rebater a costura na hora que eu for costurar no pano de prata. E vou costurar o outro aqui embaixo. Vai ficar os 2 barrados de bordado inglês, tá? Bom, já costurei a outra parte, agora eu vou lá no ferro acertar bem, deixar ele bem marcadinho na posição que eu vou querer costurar ele no pano de prato, tá? Bom, então, olha só, costurei o bordado inglês, né? Aqui, olha só, tá vendo que eu deixei essa margem aqui sobrando do barrado? Essa aqui eu vou na máquina, eu vou vincar ela aqui assim pra dentro, ó. Porque na hora que eu for costurar o barrado no pano de prato, essa bordinha fica pra dentro e o bordado inglês vem pra cá, ó. E aí dá o acabamento, não fica esse tecidinho desfiando. Bom, então, olha só, vinquei, tá? Aqui, ó, já dobrei aqui pra dentro. Aqui na borda inferior, para que fique bem certinho o bordado inglês aparecendo, então eu vou fazer desse jeito, olha, eu vou deixar o bordado aqui para dentro, ó, assim, ó, virado para cima, tá? E vou colocar aqui, ó, o avesso do pano de prato e o direito do meu barrado. Eu vou acertar ele bem aqui, ó. E aí eu vou passar uma costura, tá bom? Bom, então costurei, tá? Ó, direito com avesso, não esqueçam disso. E agora eu vou virar pro lado direito, ó. Aí, vou acertar bem. Aqui, ó, eu já vou dobrar pra fazer a bainha, tá? Ó. Dobra, acerta bem aqui. E aí, eu vou vincar, vou ao ferro, vou vincar, deixar bem vincadinho, bem do tamanho do pano de prato. E aí, a gente vai passar uma costura nessa lateral aqui, aqui em cima e nessa lateral aqui, tá bom? E aqui, na hora que for costurar, ó, esse aqui que eu vinquei aquela hora, ele vai ficar lá pra dentro, ó. Desse jeito, ó, que daí não vai ficar aparecendo aqui, ó. Bom, então, olha só, eu vinquei e agora aqui, olha, pra gente poder ter um acabamento mais bonitinho pro bordado inglês, eu vou ter que deixar aqui, ó, vou ter que subir ele assim, ó, não vou poder deixar o babadinho, o bordado inglês solto lá embaixo, tá? Porque daí eu faço um acabamento aqui, ó. Eu dobro aqui, ó, e encaixo ele aqui, ó. E daí ele fica bem acabadinho aqui, ó, não fica nenhuma ponta solta do bordado inglês, tá bom? Então, olha só, jogo aqui pra frente o pano de prato, mais ou menos 1 centímetro, ó. É, mais ou menos a largura do bordado inglês, tá? Ele vai subir aqui a largura que tiver o bordado inglês, ó.
E aí, dobro aqui e... vai ficar desse jeito, tá? E aqui embaixo ele vai ficar assim. Vou alfinetar, daí eu já mostro pra vocês bem certinho como que ficou. Bom, então olha só, alfinetei, ó, a lateral ficou assim. Aqui no fundo, aqui na parte de baixo, ficou desse jeito, ó. Eu dobrei a largura do meu bordado inglês, que eu puxei o pano de prato pra frente, tá? Aqui ficou assim e aqui em cima ficou assim. Bom, agora eu vou passar as costuras, tá? Eu vou passar a costura aqui na lateral, vou passar uma costura aqui na emenda entre o tecido e o bordado inglês, tá? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, ó, para esse bordado inglês não ficar caindo assim, ó, não ficar pra frente, eu vou passar mais uma costurinha aqui assim, ó, no meio do bordado mais ou menos, tá bom? Bom, então olha só como que ficou, tá? Aqui atrás as costuras, como a linha tá todas da mesma cor, nem fica aparecendo, tá? Bom, agora vamos fazer a parte de cima. A parte de cima a gente vai fazer aquele barrado que a gente sempre fez, tá? Nos outros vídeos que eu ensinei anteriormente, foi o mesmo barrado que eu fiz, tá? Então, olha só, vou pegar aqui o tecido, vou colocar o direito do meu tecido com a parte de trás do pano de prato, tá? Vou alinhar bem, vou acertar bem aqui, ó, e vou passar uma costura, tá? Eu vou passar a costura olhando aqui pelo lado da frente, porque eu quero que não apareça essa parte aqui do pano de prato, tá bom? Esse acabamento do pano de prato que eu não gosto, eu prefiro me guiar por ele e passar a costura que ele não fique aparecendo. Bom, então olha só, costurei, tá? Agora eu vou virar ele aqui pra frente, ó. Já vou dobrar aqui, ó. Já dobra a pontinha pra cá. Vinca bem. E vou dobrar aqui, ó. Dobrar ele ao meio, tá? Ó. Deixa eu só arrumar aqui embaixo. Ó, vinquei aqui pra frente. Vou deixar virado aqui pra ficar aparecendo um pouquinho do tecidinho xadrez do outro lado, tá? Ó, vou virar ele aqui, abraçando o pano de prato, tá? E vou vir com essa ponta aqui, ó, nessa beirada do pano de prato. Não vou levar ela até lá embaixo, não, tá? Ó, até aqui, ó. Deixa eu colocar um clips pra eu mostrar pra vocês. Ó, dobrei ela até aqui no meu pano de prato, tá bom? Vou fazer isso com todo o barrado e depois eu já vou virar esse barrado aqui pra frente, ó. Acerta bem. Ó, aí ele já ficou virado aqui pra frente. Aí eu vou passar uma costura nas laterais e uma costura aqui na parte de baixo dele, tá bom? Bom, então olha só, eu vinquei, fui ao ferro, vinquei, deixei tudo do mesmo tamanho, agora eu vou passar a costura, tá? Então, olha só, ficou assim nosso pano de prato, uma técnica diferente que vocês podem reaproveitar retalhos. Se vocês observarem, eu trabalhei quase vários panos de prato durante essa semana com esses tecidos. Então, foram pedaços que sobraram, tiras que sobraram, que eu fiz essa técnica, tá? Ainda sobraram alguns pedacinhos que eu vou fazer alguma coisa com ele. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado dessa semana com esses barrados que eu ensinei. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.